Meus irmãos, Pai do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa segunda lição, nossa revista de jovem, primeiro trimestre de 2025. Nessa oportunidade, vamos estudar a epístola escrita por Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Estudamos a nossa lição anterior, na nossa primeira lição, que Tiago se tornou um líder da igreja de Jerusalém. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos está descrevendo ali o concílio ali entre os apóstolos, entre Paulo e Barnabé, a respeito das observâncias da lei, se era possível, se era necessário que os gentios convertidos ao cristianismo precisassem observar os ritos da lei ou não. E nesta oportunidade a gente vê Tiago presidindo aquele concílio, e em outras oportunidades também Tiago como referência, como líder de proeminência ali na igreja de Jerusalém. Bom pontuar também que, a princípio, os evangelhos vêm registrar que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Tiago, ele passa a acreditar no Senhor Jesus Cristo como Messias, possivelmente quando Jesus aparece para ele, para Tiago, após a ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, o apóstolo Paulo está informando que Jesus apareceu a Tiago após a ressurreição, e Tiago reconhece que Jesus era o Messias, verdadeiramente o Messias, e entrega sua vida ao Senhor Jesus Cristo. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, Tiago, juntamente com seus irmãos, estão ali reunidos também. Vale lembrar também que outro irmão de Jesus, Judas, escreve também uma epístola, que está aqui como epístolas universais, epístolas gerais. A nossa segunda lição, a lição de hoje, ela traz como título Autenticidade em meio às provas e tentações. A palavra autenticidade, o dicionário vem pontuar como qualidade de algo que é verdadeiro, que é genuíno, que é verídico, que não foi alterado ou reproduzido de forma indevida. A autenticidade na vida espiritual vai falar sobre praticar a fé de maneira que realmente possa ressoar como a crença, a verdadeira crença em Jesus Cristo, e não apenas seguir ritos, seguir rituais e tradições apenas por obrigação, tá? O nosso texto principal, nosso texto áureo, está aqui no capítulo 1, versículos 2 e 3 da carta de Tiago. Meus irmãos, tende grande gozo ou alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. O resumo da lição: manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar nossa integridade e viver de acordo com nossos valores cristãos mais profundos. Nesta oportunidade, Tiago vem fazer aqui uma distinção, diferenciar o que é tentação e o que é provação. Não é a mesma coisa, tá? Essa carta de Tiago,
ela é um guia prático que nos ensina a lidar com as tentações e as provações. As tentações, muitas vezes, são procedentes de nossos próprios desejos. João vai chamar de nossas próprias concupiscências. Concupiscência dos olhos, entende? E as provações são permitidas, muitas vezes por Deus, com o propósito de nos fazer amadurecer, crescer espiritualmente. O objetivo da lição: compreender a força que é produzida pelas tentações, explicar o propósito das provações, né? Conteúdo, um propósito, um sentido pedagógico, e destacar a importância da sabedoria, proteção e confiança em Deus. Bom é pontuar também que todos, sem exceção, foram ou serão tentados, mas uns mais, outros menos, de N maneiras diferentes, mas todos serão tentados. O próprio Jesus foi tentado. Satanás tentou Jesus de 3 formas, no intuito de levar Jesus a desobedecer às orientações de Deus Pai. Jesus, nosso Senhor, venceu as investidas do diabo com a própria palavra de Deus, tá? Então a gente sabe que a vida cristã ela é marcada por desafios, por dificuldades, N dificuldades que testam a nossa fé, o nosso comprometimento com Deus, com o reino de Deus, constantemente. Nós somos desafiados a defender a nossa fé, a nos posicionar como servo de Deus, como cristão. Na carta de Tiago, nós somos chamados a enfrentar as tentações e provações de maneira que a nossa fé seja fortalecida. É bom lembrar, irmãos, nós estudamos na nossa lição anterior que quando Tiago escreve essa carta, ele direciona, ele vai dizer as 12 tribos que andam dispersas. Então o cenário era complicado, difícil para esses irmãos que precisaram fugir de Jerusalém, abandonar suas vidas, suas casas, por amor às suas vidas, para salvar as suas vidas. A perseguição está lá em Atos capítulo 8, com a morte de Estevão. Os irmãos, os cristãos, tiveram que abandonar Jerusalém, fugir para onde fosse possível, para salvar suas vidas. Ficaram apenas em Jerusalém os discípulos, mas os cristãos fugiram e se dispersaram para salvar suas vidas. Então, o cenário era esse, de perseguição, de desafios, de dificuldades. Aí Tiago escreve esta carta incentivando os cristãos a perseverar diante das adversidades. Ele começa o primeiro capítulo, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, tende grande alegria, o grande gozo, quando enfrentares várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, né? Ou a perseverança. Perseverar. Tenham, porém, a paciência ou a perseverança, né? A sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, o contexto aqui era difícil, era desafiador. E Tiago incentiva os irmãos a perseverar, a permanecer firmes diante das perseguições que eles estavam enfrentando.
O texto bíblico de referência está aqui no capítulo 1 dessa epístola escrita por Tiago, irmão de Jesus, versículos do 12 ao 16. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, esta dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. A gente observa que Tiago, ele vem falar aqui que o pecado, que a tentação, ela é a fonte da tentação, obviamente que é o diabo. Mas quando não estamos com nossas vidas submetidas ao senhorio de Cristo, do Espírito Santo de Deus, quando damos vazão aos desejos, às concupiscências, os desejos desenfreados, quando não disciplinamos nossa vida conforme a orientação da palavra de Deus, vai se abrindo brechas, tá? Jesus vai ensinar que aquilo que contamina o homem é aquilo que sai do seu coração. O que o coração está cheio é aquilo que a boca vai verbalizar. E o diabo, ele se aproveita da situação. Tiago, capítulo 4, versículo 7, vem dizer que ele anda, né, que a gente precisa nos sujeitar a Deus e resistir. E resistir o diabo, ele fugirá. Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade, uma brecha para que ele possa agir. Então, a tentação é diferente de provação. A provação, ela tem um propósito pedagógico e nos ensinar durante o processo e no processo a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais preparado para os desafios que a vida cristã nos impõe. O primeiro tópico da lição, a força produzida pelas tentações. O que são tentações? A procedência das tentações, o papel do inimigo. Então, o dicionário, ele vem conceituar a tentação como um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Um desejo veemente, um desejo violento. O dicionário teológico, ele vai conceituar, dizer que tentações são estímulos que nos levam ao pecado ou a pecar. Incentivo, pressões, tá? Um teste que pode surgir em diversos momentos e áreas da vida da pessoa. Pecar não é, ou ser tentado não é pecado. Todos, mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, serão tentados a ceder ao pecado. Jesus foi tentado, Mateus capítulo 4, Lucas também vai dizer, Jesus após ser batizado no Jordão por João Batista, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para Jesus ser tentado. O diabo tentou Jesus na área das necessidades físicas, da fome, na área oferecendo a Cristo os reinos da terra, pensando que isso fosse atrair Jesus, e também falando que se Jesus se lançasse do penáculo do templo, aos anjos daria a ordem, e Jesus não iria se machucar.
E Jesus vence as investidas do diabo com a palavra de Deus. Então, o próprio Jesus, o Filho de Deus, foi tentado. Então, a audácia do inimigo não tem limites. Ele tentou o primeiro casal, que era perfeito no paraíso, conseguiu convencê-los a desobedecer a Deus, e ele investiu também contra o próprio Jesus Cristo. Então, o Eliés, audacioso, sagaz, anda ao nosso derredor procurando uma oportunidade para investir, para fazer com que cedamos às tentações e caiamos no pecado. Então, Tiago vem nos ensinar, né? Deus não tenta ninguém, entende? Então, a gente precisa aprender mais com a palavra de Deus. Então, Tiago vai distinguir claramente o que é provação e o que é tentação, enquanto as provações são vistas como oportunidades para o crescimento espiritual e uma maior intimidade com Deus, nos fazer crescer, né? As tentações é diferente. As tentações vai gerar, né? Surge para nos fazer pecar e assim nos afastar de Deus. Enquanto as provações, o propósito é nos fazer crescer, amadurecer, nos desenvolver, nos preparar para os embates da vida. As tentações, o propósito principal é nos afastar de uma vida de santidade, de uma vida na presença de Deus, de uma vida que agrade a Deus. Jesus é tentado. Então, se o próprio Jesus foi tentado, mais cedo ou mais tarde, nós também passaremos por esse processo. Vencemos como? Pelo sangue de Jesus, uma vida de oração, uma vida de meditação, a vida consagrada a Deus. Então, Jesus em tudo, Jesus foi tentado, por isso ele conhece as nossas provações, pode nos dar força para a gente resistir. Então, Jesus conhece os nossos limites, as nossas estruturas. O contexto aqui era desafiador para os cristãos, eles haviam se convertido ao cristianismo, judeus, a priori, a carta era direcionada a judeus cristãos, e haviam se convertido ao cristianismo e tiveram que, por amor ao Evangelho de Cristo, tiveram que fugir para manter suas vidas. Então, o cenário era desafiador. Mesmo assim, Tiago escreve incentivando, encorajando, animando os cristãos a perseverar na fé, sabendo que não era em vão tudo aquilo que eles estavam passando. Nos versículos 14 e 15 aqui da epístola, ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. Depois, havendo a concupiscência, os desejos concebidos, vai dar luz ao pecado, vai gerar, e o pecado sendo consumado, acaba trazendo a morte, a separação de Deus. Então, as tentações procedem de nossos desejos carnais, as tentações que nos arrastam e seduzem para longe da vontade de Deus. O propósito da tentação é nos afastar dos caminhos do Senhor. Quando esses desejos são concebidos, dá luz ao pecado, e o pecado, quando consumado, vai gerar morte, vai gerar separação de Deus, tá? Então, as tentações, elas não vêm de Deus. Deus não tenta ninguém. Deus é um Deus santo. O Senhor vai dizer na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. Logo, por que Deus nos tentaria, né? Provação é diferente, entende? Por Deus ser santo, obviamente que nós precisamos também ser santos, tá? Efésios capítulo 4, versículo 13, está nos ensinando, né? Precisamos chegar à estatura de varão perfeitos. Onde é que vamos chegar a essa estatura de varão perfeito?
quando chegarmos, quando Jesus nos tirar daqui. Então, Deus é um Deus santo, o seu povo precisa ser um povo santo. Então, a gente precisa, pelo poder do Espírito Santo, de dominar Caim, quando ele estava, a oferta dele não foi aceita, ele deixou a ira tomar conta do seu coração, e Deus chega para Caim e diz: olha, o pecado está à tua espreita, está ao teu redor, está te cercando. Não deixa que ele te domine. Cabe a você dominar. Não deixa ele tomar conta da sua vida. Então, Caim não teve o controle necessário, acabou deixando ser vencido e assassinando seu irmão. Então, o pecado, ele anda, assim como o inimigo, ele anda ao nosso redor, né? Tentando nos afastar do propósito da santificação. E o diabo, ele se aproveita do momento, ele acompanha a nossa história, ele nos conhece, ele conhece nossa genealogia, né? De onde viemos, nossa descendência, ele conhece toda a nossa história. Ele nos acompanha, ele conhece a nossa origem. Então ele sabe os meus pontos fracos, os teus pontos fracos, e ele acompanha. Então, se nossos desejos, nossas vontades não estiver submissa à vontade de Deus, facilmente se torna presa fácil para o adversário. Então a gente precisa viver uma vida de santificação. A verdadeira causa do comportamento pecaminoso não está em Deus, mas em nós mesmos e no diabo que se aproveita da situação. Tiago vai dizer aqui no versículo 13: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Porque Deus é um Deus santo, Deus não pode ser tentado pelo mal, logo não vai tentar ninguém. Então é diferente. Provação, sim, Deus permite que passemos por provações, mas o propósito nunca é nos abater, é nos ensinar algo, é nos preparar para algo muito maior. Então, quando passamos pelas provações, isso vai nos tornando mais fortes, mais preparados para os embates da vida. Tiago também aborda a respeito da provação ou teste, que são os desafios e dificuldades permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé dos crentes. É um meio de desenvolvimento espiritual. Então, conforme ele apontou aqui, no versículo 12, é bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, vai receber a coroa da vida que o Senhor tem prometido àqueles que amam, àqueles que perseveram, àqueles que vencem. As provações são permitidas por Deus para aqueles que o amam. Tem como objetivo fortalecer a fé e culmina, né? Quando chegaremos à estatura de varão perfeito, Efésios 4:13, quando Cristo nos tirar daqui. Mas é preciso perseverar, tá? Ceder é uma opção, mas ceder à tentação vai gerar morte eterna. Entende? Então, a gente precisa estar firmes em Cristo. As provações são permitidas por Deus para aqueles que o amam. Tem como objetivo fortalecer a fé que culmina na coroa da vida. Já a tentação, diferente das provações, a tentação são desejos e inclinações pecaminosas e que nos levam a errar o alvo, a nos afastar de Deus, a nos rebelar contra Deus, porque todo pecado é uma afronta à santidade de Deus. Então, embora as tentações procedam de nossos próprios desejos, obviamente que o inimigo das nossas almas, o próprio Satanás, sabe como explorar nossas fraquezas, tentando nos afastar de Deus. Mas a responsabilidade de ceder à tentação é individual, é nossa. Ceder é uma opção. Lembra de José? José é vendido como escravo pelos seus irmãos,
é comprado no Egito por Potifar, o chefe do exército de Faraó, e vai trabalhar na casa de Potifar. José, volta e meia, era assediado pela esposa do seu senhor. Assediado pela esposa do seu senhor. José estava numa situação de escravo. Ele poderia não ter mais esperança nenhuma de retornar à sua terra, de ser um homem livre novamente. Estava numa terra estranha, no meio de pessoas estranhas, cultura estranha, não tinha perspectiva aos olhos humanos de sair daquela situação. Eis uma oportunidade, a esposa do seu senhor se atirando para cima de José. Mas José tinha princípios. Ceder aquele impulso carnal era uma opção para José. Ou não. O que é que José fez? Princípios não se negociam. José aprendeu que era errado. Então, primeiro, José conhecia que a lei de Deus proibia tal ato. A lei do seu Deus, apesar das adversidades. Era difícil a situação daquele jovem. Entretanto, suas convicções não foram alteradas, apesar da adversidade da situação. José permaneceu íntegro e Deus o honrou lá na frente. Então, todos somos tentados de uma forma ou de outra. O diabo vai colocar na nossa mente, na nossa frente, aquilo que nos atrai, aquilo que somos atraídos, mas que é uma afronta à santidade de Deus, que vai nos fazer cair em tentação, ceder à tentação e morrer, cair espiritualmente. Então, o propósito do diabo é nos tirar do propósito que Deus tem para nós. Sempre foi e sempre será atrapalhar os planos de Deus. Ele não pode atingir Deus, ele atinge os filhos de Deus como uma forma de atingir o Senhor. Mas nós temos em Jesus a vitória, tá? Então Tiago vai dizer aqui, Deus não tenta ninguém. Deus é um Deus santo. Provação, sim, tem um propósito pedagógico de nos ensinar algo, entende? Então a pessoa é tentada pelo mal, atraída e seduzida pela própria cobiça. A vontade, quando concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, quando consumado, vai gerar morte. Então, o pecado não confessado e abandonado torna uma prática levando a pessoa à escravidão, à cauterização da mente e leva à morte espiritual, que é o afastamento de Deus. O segundo tópico da lição, as provações e seus propósitos. Todos os filhos de Deus são provados. A prova da fé, bênçãos nas provações. As provações têm um desígnio positivo e benéfico no crescimento espiritual do cristão. São comparadas ao processo de lapidar o ouro. Uma pepita de ouro, antes de ser refinada, ela vai conter N impurezas, por isso é necessário que ela seja levada ao fogo para que todo aquele metal pesado saia e fique apenas o que é valioso, o que é nobre. Assim é o nosso processo de provações. O propósito é nos lapidar, nos preparar, nos tirar aquelas arestas que nos atrapalham. Tiago vai destacar que a prova da nossa fé vai produzir a paciência, a perseverança, né? As provações nos levam a confiar mais em Deus e a desenvolver um caráter maduro, essencial para uma vida cristã. Então, nas provações, na provação que eu passo, que você passa, ele é um processo, entende? Na caminhada, nos desafios, isso vai nos amadurecendo, isso vai nos fortalecendo
através das provações, dos processos, dos desertos que nós vamos passando. O propósito é nos fortalecer, nos deixar preparados para aquilo que vem mais na frente. Deus chama Elias e diz: vai, se esconde lá no riacho de Serepta, que tu vai se alimentar no riacho, e os corvos vão te alimentar, e tu vai beber da água do ribeiro. Quando a água seca, Deus envia ele para Serepta, onde ele chega na casa de uma viúva, e a viúva não tem o que comer. Então Deus diz a Elias que a viúva iria alimentar Elias. Chega lá, a viúva está catando os últimos gravetos para a sua alimentação do seu filho morrer, por causa da seca. Mas Deus não disse que a viúva iria alimentar Elias? Disse. Então, olha como é as preparações, os processos. Então, Elias precisou vencer um processo, aprender a depender de Deus, enfrenta outro desafio mais na frente, aprendendo a depender de Deus, a filha desta senhora, o filho desta viúva morre. Elias, através da oração de Elias, a Bíblia registra, a primeira vez que a Bíblia registra uma pessoa voltando à vida. Então isso aconteceu com Elias. Então Elias precisou aprender a depender de Deus. Então as provações, os processos, o propósito é pedagógico, é nos fortalecer, é nos ensinar, para nos preparar para aquilo que vem mais na frente. Então, Tiago afirma que bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, ele vai receber a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que ele amam. As provações são oportunidades para receber bênçãos divinas e crescer em intimidade com Deus. As provações, entende? Então, suportá-los implica perseverar na fé, apesar das lutas, apesar das adversidades, vencendo, tá? Em meio às lutas, às forças contrárias, aos sofrimentos, é importante que permaneçamos firmes em Deus. O contexto aqui era terrível para esses cristãos, difícil para esses cristãos. Então, desistir não pode ser uma opção para nós. Não pode ser uma opção, entende? Então, o cristão, ele enfrenta esses desafios. O problema é que estamos vivendo um evangelho superficial, um cristianismo vazio, onde não se tem mais estrutura, preparo para enfrentar as adversidades da vida. Entende? Cristãos fracos e, por muito pouco, abandonam a fé. Então, se fosse um cenário desse, poucos aguentariam. Mas os cristãos aqui estão sendo incentivados por Tiago a permanecer mesmo diante das perseguições e das provações. O terceiro tópico da lição: sabedoria, proteção e confiança. Busca a sabedoria divina, proteção em meio à violência, incertezas e marcas da pós-modernidade. Então a gente vê Tiago aqui nessa epístola, nesse primeiro capítulo, afirmando que se alguém tem falta de sabedoria, versículo 5, que peça a Deus, porém peça não duvidando. Esta sabedoria que vem do alto está revelada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O autor de Provérbios, a gente vê lá em Provérbios, a sabedoria, nos convidando para buscá-la, para nos inteirar dela. Esta sabedoria divina que vem do alto, não é a sabedoria humana. Então é preciso a gente ler a Bíblia e entender a Bíblia e aplicar em nossa vida.
Tiago novamente ensina sobre isso, capítulo 1, versículo 22. Não seja apenas ouvintes. Pratique a palavra de Deus. Não esqueça novamente, o contexto aqui era difícil para esses irmãos. Aí Tiago está dizendo, olha, vocês estão ouvindo a palavra? Coloque em prática isso que vocês estão ouvindo. Exercite isso que vocês estão ouvindo, porque o Evangelho é libertação. Ainda que venham as adversidades. Meus amados irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, opera a perseverança. É isso que a gente precisa aprender a colocar na nossa vida, a exercitar na nossa vida, a desenvolver na nossa vida, a perseverança. Entende? É preciso ler a Bíblia, entendê-la e aplicá-la à nossa vida. Olha o que o salmista diz, escondi. Salmo 119, verso 11, a tua palavra no meu coração, guardei-a no meu coração, para eu não errar, para eu não pecar contra ti, Senhor. Então a leitura da Bíblia vai gerar em nós temor, e esse temor é o primeiro estágio de uma vida de integridade, uma vida de inteligência, uma vida de sabedoria, mesmo diante das adversidades. Então a carta de Tiago é uma carta de incentivo, de encorajamento, de advertência, diante das N situações que os cristãos estavam enfrentando. Então, quando meditamos na palavra de Deus, nós somos conscientizados do perfeito amor de Deus por nós, apesar das adversidades. Abacuque vai dizer no seu livro, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, ainda que a figueira não floresça, ainda que haja fruto na videira, ainda que as vacas sejam arrebatadas, ainda que as ovelhas, ainda que o caos aos olhos humanos pareça que não tem solução, eu me alegrarei no Senhor, no dia da minha salvação, porque Deus tem o controle de tudo. As adversidades vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm. Mas quem disse, irmão, que ser cristão não passaríamos por isso? Tem pessoas que dizem que não enfrenta a prova, não enfrenta nada, isso aí é balela, tal. Não, irmãos, então não estamos alinhados com o propósito de Deus. Porque se mergulhar, se descer, vai suscitar um adversário. Se começar a incomodar o reino das trevas, ele vai se levantar. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Se eu, como cristão, não enfrento alguma situação relacionada à minha comunhão com Deus, tem alguma coisa errada. E o próprio Jesus foi tentado pelo diabo. Por quê? Porque Jesus estava alinhado com o propósito de Deus. O diabo não quer me ver, não quer ver você alinhado com o propósito de Deus. Vai incomodar ele. Vai incomodar os seus planos. Vai atrapalhar os seus planos. Vai desfazer os seus planos. Então, ser cristão é colocar um alvo nas costas. Um alvo para o inimigo. Mas nós seremos derrotados? Não. Em Cristo nós somos vencedores. Mas a gente precisa aplicar, praticar o que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, a consciência do amor de Deus proveniente da revelação bíblica traz para nós segurança e equilíbrio, mesmo vivendo neste mundo que está um caos. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo de Jesus. Eu venci. Eu venci. Vocês também vencerão. Entende? Então, a gente precisa aplicar, praticar e exercitar os ensinos da palavra de Deus. Tiago também mostra que a sabedoria que vem do alto vai trazer confiança, vai trazer certeza e uma fé consolidada, não nas obras, mas em Deus. No livro de Daniel, capítulo 3, o profeta Daniel está registrando ali um episódio de seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abdenego.
Nabucodonosor faz a estátua de ouro e exige que todos adorem aquela imagem. Eles, como hebreus, como judeus que só adoram um único e verdadeiro Deus, a sua fé estava firmada em Deus. Então, ainda que eles fossem lançados numa fornalha de fogo, ainda que Deus não os livrasse, a fé deles não estava baseada naquilo que eles podiam ter, naquilo que Deus podia dar, no milagre que eles podiam receber. Ele diz, ainda que Deus não nos livre, nós não nos inclinaremos à tua imagem, porque é errado. É errado. Entende? Então, Daniel e seus amigos não se contaminaram quando estavam cativos na Babilônia. Eles não se dobraram diante dos deuses. Então, a fé, ou a falta de fé, tem sido tornado o Deus deste século. Por isso, a gente precisa aprender a voltar à palavra de Deus. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Imagina se esses irmãos aqui fossem apenas ouvintes. Ouvissem, mas não praticassem. Ser cristão aqui era sinônimo de ser perseguido. Era sinônimo de virar um alvo para os inimigos. Eles precisaram abandonar sua cidade, suas casas, para salvar suas vidas. E sabe o que acontece? Onde eles chegavam, eles anunciavam o reino de Deus. Filipe, ele sai de Jerusalém, ele desce para Samaria. Quando ele chega em Samaria, ele anuncia o reino de Deus, ele prega o evangelho e almas são convertidas a Cristo. Assim é o reino de Deus. Assim é o reino de Deus. Agora, as tentações também vêm. Lembra de Davi? Com Batseba? Davi subiu no terraço, viu a mulher se banhando, deixou aquela imagem descer para o seu coração, deixou ela dominar o seu coração, dominou, tomou o controle de Davi, Davi não teve mais como se livrar daquela situação. Foi quebrando um princípio, quebrando outro, e acabou gerando um desastre no meio da sua família, por causa da concupiscência do desejo sem controle. O desejo sem controle. E o capítulo 4 vai falar sobre o cuidado com o que vemos e desejamos. Atraídos pelo que vemos, desenvolvendo um caráter cristão e padrões modernos. Então, Deus não é a fonte da tentação, mas o diabo, tá? O inimigo, ele é descrito nas Escrituras Sagradas como o tentador que busca desviar as pessoas de Deus. Veja a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Ele é o tentador que busca nos afastar do caminho do Senhor. Então temos de ser cuidadosos, pois somos atraídos pelaquilo que enxergamos, que vemos e desejamos. O inimigo, ele usa essa atração, esse desejo para nos fazer pecar. Ele conhece a nossa história, ele conhece nossos ancestrais, ele sabe o meu ponto fraco, ele conhece o teu ponto fraco. Então, ele observa nossos movimentos e ele age a partir destes. Entende? Então, a gente precisa ter cuidado. A concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. João vai falar na sua epístola. O pecado, quando ele é gerado, ele vai trazer a morte, tá? Então temos de ter cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente deseja. Adão, Eva, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 2, eles sabiam que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal
era proibido. Deus tinha dado apenas essa advertência a eles. Coma de todas as árvores, com exceção desta. O diabo, vendo a situação, aproveitou a oportunidade e incitou Eva a ir justamente naquilo que era proibido. Eva olhou, desejou, viu que era agradável para comer e foi adiante, quebrou um princípio e as consequências vieram. Entende? Então, Tiago utiliza o termo gerar, aqui no versículo 15 do capítulo 1, para mostrar que ninguém peca sem antes ansiar pelo pecado ou desejar. Viu? Desejou. Antes que o pecado vire uma ação, ele passa por um processo de gestação. Ele é gerado. Olhei ou ouvi e gostei. E vou lá e coloco a mão e provo e aceito aquilo que não condiz com minha vida cristã. Já Paulo vai dizer, tudo está ao meu alcance, tudo está aí diante de mim, mas nem tudo me convém. Tá? Então, a origem da tentação está em nossos desejos e jamais em Deus, porque Deus ninguém tenta. As tentações, assim como as provações, servem para testar o nosso caráter. Como é que nós agimos ou reagimos sob pressão? Cedemos ou não? É fácil ser bondoso com o próximo quando tudo vai bem, mas quando os outros nos tratam mal, qual é a nossa reação? Qual é a nossa reação, né? Quando vem essa tempestade, como é que a gente reage? A forma como enfrentamos as situações diversas dizem muito a respeito de nossa fé, do nosso caráter. A gente precisa refletir sobre isso aqui. A forma como reagimos, como enfrentamos as situações adversas da vida, diz muito a nosso respeito, a respeito da nossa fé, a respeito do nosso caráter. Tiago mostra que, uma vez murmuramos diante das tentações e provações, devemos vê-la como oportunidades para o nosso crescimento cristão e o desenvolvimento do nosso caráter. O objetivo do inimigo é sempre nos levar a afastar de Deus, a pecar, a desobedecer. É isso que esse pensamento moderno traz. Essa pós-verdade, esse relativismo exacerbado, né? Esse permissivismo, tudo é permissivo, tudo é aceito. Então, para a sociedade não existe certo, não existe errado. Pode fazer tudo sem levar em conta as consequências. Não é assim, não. Tá? Então, a carta de Tiago nos mostra que, aos olhos de Deus, há assim o certo e assim o errado. Assim a retidão, há o desvio. A pureza, o pecado, a firmeza, a fraqueza. Não é de qualquer maneira, não é tá tudo bem, não tem nada a ver. Não é assim, novamente. Irmãos, tende alegria, gozo quando enfrentar as provações. O propósito das provações é nos fortalecer. As tentações é nos afastar de Deus. Como é que vamos nos fortalecer e vencer as tentações? Através da palavra de Deus, através de uma vida de santidade, através da comunhão com Deus. Tá? Então, o certo é fazer a vontade do Senhor, revelada na sua palavra, como fez José, como fez Daniel, como fez seus amigos, né? O errado é cometer pecado, é ceder às tentações. Quando alguém cai em tentação, cedendo ao pecado, ou se coloca em uma posição contrária a Deus, contrária à sua lei, acabar atraindo para si o juízo.
atraindo para si uma vida de dor, porque há consequências, né? O crente, como é que ele deve reagir às tentações? Com resistência, buscando sempre o auxílio divino, buscando sempre a presença de Deus. Então, aqueles que cedem à tentação, certamente vão ter de lidar com o sentimento de culpa, com as consequências, com a vergonha, né? Então, para estes que caíram, o caminho é o arrependimento. É o arrependimento, irmãos, é reconhecer que errou. Errou, reconheça. Primeiro ponto, reconhece. Segundo ponto, se arrepende. Terceiro ponto, confessa. E quarto ponto, deixa. E alcançará misericórdia. O único caminho é o arrependimento, o retorno a Deus. O arrependimento verdadeiro, encontramos a tristeza pelos erros, a confissão e o desejo de abandonar o pecado. Caso você tenha cedido à tentação, saiba que Deus está pronto para te perdoar, para te restaurar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas não permaneça como está. Não deixe que sua vida, que sua mente se cauterize. Arrependa. Se arrependa. Estreite seu relacionamento com Deus. Sua comunhão, sua intimidade com o Espírito Santo. Não tem algo melhor do que isso. Você dobrar seu joelho e as lágrimas começar a descer. E a presença gloriosa, extraordinária do Espírito Santo diante de você, te consolando. Não perca isso por nada, nem por ninguém. Nada nem ninguém compensa essa união, esta comunhão maravilhosa com o Espírito Santo. Errou, reconheça que errou. Se arrependa, confessa e deixa. E a misericórdia do Senhor vai vir sobre sua vida, vem sobre a minha vida, vem sobre as nossas vidas. Mesmo que venham as provações, ela te fortalece, ela te prepara, ela te capacita, ela te dá estrutura para o que vem mais na frente. Confie em Deus e continue perseverando. Seja autêntico. Deus abençoe.